O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreenderem agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque recebera do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso eu disse que o que ele recebera, a vós anunciará, é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. E eu gostaria de iniciar a meditação da palavra de hoje, os provocando a duas perguntas. A primeira pergunta: quem é Deus? E a segunda pergunta: quem eu sou? E vai ser diante desta pedagogia que vamos meditar a palavra. Porque em Jesus o nosso Deus se revela como Trindade. Santo Agostinho vai dizer que o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. E se a essência da Trindade, deste Deus que se revela em Jesus Cristo, é o amor, nós, criaturas suas, somos o transbordar do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mistério de Deus está intimamente ligado ao mistério da pessoa humana. E o mistério da pessoa humana está intimamente ligado ao mistério de Deus. O evangelho que nós acabamos de ouvir, ele faz parte do discurso de despedida de Jesus no contexto da última ceia. Nós meditávamos esta temática nas duas últimas semanas da Páscoa, onde Jesus anuncia aos discípulos o que lhe esperava em Jerusalém. Além disso tudo, lava os seus pés e realiza a última ceia. E Jesus agora diz aos discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Se Jesus está no contexto de despedida, os discípulos só seriam capazes de compreender o que aconteceria com ele a partir do momento que eles vivessem este mistério. Porque é no mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus que de fato nós conhecemos a Deus tal como Ele é. E os discípulos ainda, mesmo recebendo a notícia de Jesus, não eram capazes de compreender. Mas Jesus continua: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. No domingo passado, nós celebrávamos Pentecostes, a festa
do Espírito Santo, porque é o Espírito dado por Jesus que possibilita aos discípulos recordar e compreender tudo o que Jesus fez. O Papa Francisco sempre gostava de dizer que o mistério da Trindade é um mistério oblativo, de doação, de entrega, porque o Pai nos dá Jesus, Jesus nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo recorda tudo o que Jesus fez por meio do seu Pai. Não é uma comunidade fechada, autorreferencial, mas a Trindade é uma comunidade oblativa que se doa constantemente. E eu dizia na homilia do domingo passado que nós precisamos pedir o dom do Espírito Santo. E eu sempre gosto também de contextualizar o Evangelho com a nossa realidade. O texto que nós acabamos de ouvir, Jesus disse que virá o Espírito da Verdade. E se vocês observarem aí no folheto, a palavra verdade, ela está escrita com V maiúsculo. Por que é escrita com V maiúsculo? Para nos ensinar que a verdade, na perspectiva da fé, não é uma ideia, não é uma doutrina, não é um conjunto de regras, mas a verdade com V maiúsculo é uma pessoa, é Jesus. E ao conhecer a verdade de quem é Deus, por meio de Jesus, Ele nos revela quem nós somos. Quais as duas perguntas que eu os provoquei no início da homilia? Quem é Deus? Quem sou eu? Quando você faz a experiência do conhecimento de Deus, desta verdade com V maiúsculo, você consequentemente se desdobrará num outro exercício, que é de conhecer a verdade de quem você é. E é nesse sentido que hoje nós precisamos do Espírito da Verdade. Vocês já observaram que hoje está se tornando muito comum, no nosso tempo presente, a cultura da fake news? Nem toda notícia que se chega, talvez seja verdadeira. E agora, com as habilidades da inteligência artificial, você pode pegar a voz de uma pessoa, pode pegar os movimentos dela e pode colocar na boca dela através de um vídeo o que você quiser. E às vezes a pessoa não falou aquilo. Ou seja, numa cultura de fake news, que propaga a mentira, o que está nos faltando? O Espírito da Verdade. Diante da fake news e diante do Espírito da Verdade, meu irmão, minha irmã, faça uma escolha segura. Escolha o Espírito da Verdade. Porque o próprio texto nos diz, pois Ele nos conduzirá à plena verdade. A verdade de quem é Deus e a verdade de quem eu sou. E aí Jesus continua: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Nesta dinâmica do Evangelho de hoje, a perspectiva da Trindade é sempre de uma oblação e de uma doação constante.
O Espírito recorda tudo aquilo que Jesus falou. E por meio de Jesus nós receberemos o Espírito Santo. É nesse movimento de entrega constante que se dá o movimento da Trindade. Então, muito mais do que conhecer racionalmente conteúdos sobre Deus, a liturgia da Santíssima Trindade, que hoje nos aponta que o nosso Deus é um Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam um único Deus. Mais do que termos conhecimentos teóricos de quem é Deus, nos é necessário uma experiência com esse Deus que é capaz de nos revelar quem Ele é. O conhecimento de Deus se dá muito mais por uma via empírica, o que é isso? Da experiência, do que apenas por uma via intelectiva de conhecimentos que eu aprendo sobre Deus. Sabe por quê? Porque de repente ao longo da nossa história, nós podemos acumular muitos conhecimentos sobre Deus, mas isso não garante que nós tenhamos experimentado. E agora você, nesta festa da Santíssima Trindade, se pergunte: o que eu sei sobre Deus? É apenas o que eu ouvi os outros falar, o que eu aprendi a nível cognitivo, racional, ou de fato, ao longo desta minha história, eu já fiz a experiência de Deus na minha vida? E esse convite te é muito importante. Como eu estou dizendo, o conhecimento de Deus se desdobra no conhecimento de quem eu sou. E agora, para você perceber isso de maneira concreta na palavra, eu quero retomar o salmo de hoje com vocês. Um pequeno trecho do salmo. Vamos tomar os versículos 5, 6 e 7 do salmo. Pegue aí, o salmo de hoje, salmo 8, versículos 5, 6 e 7. Vamos ler juntos? Perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus, o fizeste coroando de glória e esplendor. vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhes pusestes. Paremos aqui. Olha como o salmo de hoje dialoga com o Evangelho. Jesus nos promete o Espírito da verdade já dado em Pentecostes, que revela a verdade de Deus e que revela a verdade do homem. Aqui homem é pessoa humana, não é apenas do sexo masculino. E aí o salmista, numa linguagem poética, nos impõe a pergunta: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Este é o modo como Deus se relaciona com cada pessoa, com tanto carinho. É o modo amoroso da Trindade se relacionar com a criação, com o homem e a mulher, criados à sua imagem e semelhança. Se o Pai é o que ama, se o Filho é o amado, e se o Espírito Santo é o amor, que é o homem? O homem é o transbordar do amor do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Então, todas as vezes que você estiver se sentindo abatido, depressivo, melancólico, desanimado, lembre-se da liturgia de hoje e repita para você: eu sou transbordar do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vai dizer: ah, padre, mas se você soubesse o tanto que a minha vida é difícil, as provações que eu passo, as dificuldades que eu enfrento. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E isso não é desculpa para você fazer esta experiência. E sabe onde você vai encontrar a resposta para esta questão? Na segunda leitura. Tome aí o seu folheto, na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos. Versículos de 3 a 5. Olha o que está escrito. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância, a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi. Tem alguma desculpa agora para ficar depressivo? Dizendo que Deus não te ama, que a vida é só tribulação, que tudo está difícil? Não. Pode haver as tribulações? Pode. Mas nós vamos dar glória por esta tribulação. Por quê? Porque quando você é constante na tribulação e passa por ela dando glória, esta te levará a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. Nós estamos no jubileu da esperança, e o Papa Francisco escolheu o tema do jubileu deste ano, baseado nesse trecho da carta de São Paulo aos Romanos, porque a experiência não decepciona nunca. As pessoas podem decepcionar umas às outras? Podem. O padre pode decepcionar a comunidade? Pode. O marido pode decepcionar a esposa? Pode. O filho pode decepcionar o pai e a mãe? Pode. Mas a esperança não decepciona. Então, diante das nossas decepções, qual é a virtude que nós precisamos? A da esperança. E é necessário ter constância. E talvez este seja o desafio do nosso tempo. Constância na provação. Porque pode ser que quando a provação chega, a primeira coisa que a gente gosta de fazer é chutar o pau da barraca, como diz o ditado goiano, não é verdade? E a liturgia da palavra de hoje, ao olhar para o mistério de quem é Deus, e para olhar para o mistério de quem é a pessoa humana, te diz que mesmo na tribulação, isso não pode lhe roubar a esperança. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pedagogicamente, a celebração da Santíssima Trindade é depois da celebração de Pentecostes. Em Pentecostes, recebemos o Espírito, e como o Espírito foi derramado sobre os nossos corações, é necessário perseverar na tribulação, é necessário viver a virtude da esperança,
porque ela não decepciona nunca. E talvez hoje o que a nossa cultura e o nosso tempo esteja mais precisando é da virtude da esperança. E aí o jubileu nos convoca: sejamos peregrinos da esperança. E agora eu quero encerrar a reflexão da palavra de hoje, dando para vocês uma indicação prática para a vivência da esperança que não decepciona nunca. Todas as vezes, na fé católica, na fé cristã, que nós iniciamos uma oração e terminamos a oração, ou que iniciamos a missa, terminamos a missa, começamos e terminamos como? Sempre invocando a Santíssima Trindade. Agora há pouco, o padre começou a missa convidando vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora que a missa terminar, o padre vai abençoar vocês dizendo: abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é assim? E quando você invoca a Santíssima Trindade, que hoje nós estamos celebrando, você toca os 4 pontos cardeais do seu corpo. Ontem teve primeira Eucaristia na Capela São José, estava lá a meninada, mais ou menos uns 21, 22 adolescentes, e eu dizia para eles, os 4 pontos cardeais é uma síntese de todo o universo criado, norte, sul, leste, oeste. E nós também no nosso corpo temos os 4 pontos cardeais que sintetizam e que resumem a nossa pessoa humana. Quando você chama o Pai, qual é a parte do seu corpo que você toca? A sua cabeça, a sua testa, a sua razão. De toda a criação, nós, seres humanos, somos os únicos dotados de razão, de intelectualidade, de capacidade reflexiva. Então, meu irmão, minha irmã, quando tiver pensamentos muito ruins, quando a cabeça estiver muito desordenada, toque a sua testa e peça a força do Divino Pai Eterno sobre os seus pensamentos. Depois, qual é o segundo ponto que eu toco no meu corpo? Ao chamar a Santíssima Trindade, à altura do peito, onde está o nosso coração, sede dos nossos sentimentos, sede da nossa afetividade, daquilo que sentimos. Quando você perceber os seus sentimentos um tanto quanto efervescentes ou turbulentos, toque sobre o seu peito, toque sobre o seu coração e chame Jesus e diga para Ele: olha, eu estou precisando do Senhor. Aqui dentro as coisas não andam bem. Na tribulação, seja constante, porque a tribulação na constância desabrocha em esperança. E depois nós tocamos os nossos 2 ombros, de um lado a outro, de leste a oeste do nosso corpo. E nós chamamos qual pessoa da Santíssima Trindade? O Espírito Santo. Estes 2 pontos que tocamos, eles sinalizam as nossas vontades, os nossos desejos.
E dentro de nós há muitos desejos e muitas vontades desordenadas. E de repente as vontades desordenadas consentidas geram uma vida e uma pessoa desordenada. Se você perceber que as vontades desordenadas estão querendo te comandar, chame o Espírito Santo e diga para ele: eu estou precisando do Senhor. As dimensões que compõem a pessoa humana na sua totalidade: razão, o Pai; sentimentos, o Filho; e vontades, o Espírito Santo. Não faça o em nome do Pai sapecado. Se você ainda não sabe, aprenda a fazer e faça com reverência e com piedade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como o padre fica aqui à frente, ele sempre vê quem chega à igreja. E às vezes eu fico observando, as pessoas chegam à igreja, elas tentam fazer o em nome do Pai, mas eu acho que elas fazem uma mandinga, que elas fazem assim. Não sei se vocês já viram, não é? E eu fico pensando, eu acho que ela está querendo fazer o em nome do Pai, mas talvez faça mais uma mandinga do que o em nome do Pai. E às vezes a pessoa não tem culpa, ela quer fazer, mas não sabe fazer. Então a homilia também é para catequizar as pessoas. Hoje nós vamos ter o retiro dos catequizandos, os adultos que estão se preparando para receber os sacramentos agora nesse mês de junho. Então todas as vezes que você fizer o em nome do Pai e chamar a Santíssima Trindade: Pai, toque os meus pensamentos; Filho, toque os meus sentimentos; Espírito Santo, toque as minhas vontades. E assim você fará a experiência da verdade de quem é Deus, e a verdade de quem é Deus revela a verdade de quem é a pessoa humana. Permitamos que neste domingo da solenidade da Santíssima Trindade nós façamos esta experiência. Portanto, agora um breve momento de silêncio, pedindo com que a força da palavra caia no nosso coração e produza muitos frutos.